Bom dia, irmãos. É um prazer novamente estarmos aqui neste domingo, dia abençoado, né? Qual o Senhor permitiu nós acordarmos depois de uma noite de sono, uma noite de descanso, né? E nós estamos aqui com esse propósito de estudar a palavra do Senhor. A melhor coisa que podemos fazer como crentes, graças ao Senhor, é estar estudando. Nós vamos passar pelo período da escola dominical logo em breve, mas antes eu quero deixar um versículo para os irmãos que se encontra no Salmo 119, versículo 11, onde fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Senhor Deus nos deixa uma exortação, vamos entender por esse lado, que nós devemos estar sempre estudando a Bíblia em casa, né? E num momento como esse, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós devemos estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. E eu quero pedir aos irmãos que fiquem atentos aos ensinamentos que serão tragos pelo nosso irmão e que nós possamos fazer um bom proveito desta mensagem, colocá-las em prática em nossas vidas. Convido os irmãos a fazer uma oração. Feche os olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradeço mais uma vez por estarmos aqui. Talvez, ó Senhor, não da forma que queríamos, porque talvez nós queríamos estar no templo, reunidos, juntamente com os irmãos, mas sabendo e entendendo que tudo está no controle do Senhor, tudo está no absoluto controle do Senhor. Nós estamos aqui para podermos estudar a Tua Palavra e pedir ao Senhor nesta manhã que o Senhor nos dê compreensão da Tua Palavra e nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Nós vamos também agora passar por alguns momentos de louvores e logo em seguida a mensagem vai ser traga aos irmãos. Jesus é meu, que gozo sem fim. Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Diga a Jesus de todo louvor. Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Bom dia, meus irmãos. É um prazer podermos estar aqui
na casa do Senhor, neste domingo de manhã, para meditarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. O que eu queria falar neste domingo já é um estudo que eu tenho preparado e pensado há muito tempo. É a respeito da ceia. Nós vamos ler, vai estar lá em Mateus 26, de 28 a 30, Marcos 14, de 22 a 25, tá? E 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. Em 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34, diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porque vós ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que o venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto aos demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Bom, é interessante que quando a gente pensa na ceia, a gente vê um monte de coisas circulando no meio dos nossos dias. Mas nós também percebemos que pouco é falado sobre a ceia. Quando olhamos, há uma diversidade quando a gente vê nas diversas denominações a respeito da ceia. Qual a diferença da ceia de hoje para o período da Páscoa? Era uma festa que tinha muito significado. Estou falando da Páscoa porque o Senhor Jesus Cristo, Ele que instituiu a ceia, lá, antes de ser morto, ele chama os seus discípulos ali e ele institui a ceia. Então, Paulo está dizendo aqui no texto de 1 Coríntios que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele estava passando. Então, por isso que eu coloco que a ceia é uma semelhança da Páscoa. A Páscoa era uma festa que tinha muito significado. Então, entendemos que Jesus e os discípulos estavam celebrando a Páscoa.
Era um período da Páscoa naquele momento e eles estavam celebrando ali. E o Senhor Jesus Cristo vai instituir a Páscoa. A introdução da ceia. Quando foi instituída a ceia? Ela foi instituída antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Juntos estavam ali Jesus e os discípulos lá no cenáculo. O Senhor Jesus usou dos alimentos da Páscoa para a instituição da ceia, o pão e o vinho. Nós vemos na ceia, na Páscoa, que tem pão e tem vinho ali, com o mesmo significado que era a Páscoa. A Páscoa tinha um sentido da saída do povo do Egito a caminho de Canaã, da terra prometida. Porém, a nossa saída agora, a nossa passagem aqui é da morte para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus Cristo estava celebrando ali. Então eu te pergunto, você que está na sua casa aí, qual é o significado da ceia para você? O que você pensa que a ceia é? Talvez por muitos anos, talvez por estudar, você acha que a ceia é um memorial, né? A Santa Ceia é um memorial, pois o próprio Senhor Jesus Cristo diz: fazei isso em memória de mim. Encontra-se lá em Mateus 26, 28 a 30. É o texto inicial que eu dei para vocês aí. Segundo Aurélio, memória significa faculdade de reter as ideias, impressões, conhecimentos adquiridos, lembranças, reminiscências. Ou, para você, a ceia pode ser uma marca. Ali, a Santa Ceia é uma marca na história do cristianismo, pois o próprio Senhor Jesus Cristo diz: este é meu corpo que é dado por vós. Foi uma marca nas nossas vidas. É o corpo dele quando nós vemos ali. E este é meu sangue que é dado por vós. Segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, tá? A palavra marca significa ato ou efeito de marcar, sinal distintivo de um objeto, impressão que fica no espírito, a figura que o Aurélio fala sobre isso. Então, a gente pode entender também que a ceia, quando o Senhor Jesus Cristo está institucionando ali, é uma marca nas nossas vidas. É algo que foi antes e depois de Cristo. Ou um sinal que o Senhor Jesus Cristo disse para aqueles que aceitavam, ficariam, se reuniam ali, todos que creem em Jesus Cristo querem celebrar a ceia, tem essa mesma marca, né? Santa Ceia é um sinal, um anúncio de uma nova aliança de Deus para conosco, pois ele mesmo disse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João falando isso de Jesus Cristo. Segundo também o dicionário, na língua portuguesa, a palavra sinal significa o que serve de advertência ou possibilita conhecer ou prever algo. Mas nós podemos entender também que a ceia é uma reflexão. Você pode imaginar, talvez alguém possa entender que a ceia é uma reflexão. Vai refletir, vai tentar entender, vai tentar imaginar aquele acontecimento ali. A Santa Ceia é a oportunidade de examinarmos a nós mesmos para não sermos julgados e condenados por acharmos indignos. O que eu penso sobre isso é que quando eu me analiso entre os meus pecados, entre a minha vida, percebo aquilo que me pode afastar da comunhão. Então, tomo a decisão de não continuar pecando e tomo o caminho de santidade e de fazer a vontade de Jesus Cristo. Mas, e hoje? Qual o significado da ceia nos dias de hoje? A ceia nos dias de hoje, como diz este capítulo, não está muito distante da ceia que os irmãos de Corinto estavam praticando.
Na minha opinião, somente a comida e a bebida é que era diferente. As demais coisas estão muito parecidas. Acredito que se o apóstolo Paulo tivesse nos nossos dias de hoje, nos falaria nada tão diferente do que foi orientado aos nossos irmãos no passado. Porque naquele passado, quando nós lemos no capítulo 11 ali, os irmãos estavam celebrando uma festa e foram tornando-se tão comum aquela festa que talvez eles tivessem perdido a essência da ceia. Qual era a importância daquela celebração? Então, o que era a ceia depois da morte do Senhor Jesus Cristo? Era uma festa. E agora? A ceia era um marco para os discípulos e um divisor de águas, porque eles vinham da celebração da Páscoa, que eles sabiam que o Cordeiro ia morrer por eles, ficavam dentro das suas casas, celebrando ali, e depois o Senhor Jesus Cristo vem e faz essa mudança, aplicando a ceia à vida dele. Então há um divisor de águas ali. Mas com o decorrer do tempo, eles começaram a se perder. Paulo estava falando que eles ali estavam perdendo a essência da ceia. Essa ceia, que agora o Senhor Jesus Cristo institui, ela tem 3 pontos importantes: o passado, o presente e o futuro. Com isso, quando nós celebramos a ceia, nós também temos que voltar na época de Jesus e pensar isso, que ele tem essas 3 importâncias: passado, presente e futuro. Paulo está advertindo, no capítulo que nós lemos, no capítulo 11, ele é dividido para mim em 4 partes. Primeiro, a advertência. Segundo, a ordenância. Terceiro, o cuidado. E quarto, o resultado. Nós temos que voltar e entender o que Paulo estava falando a respeito da ceia. A advertência ali, eu divido esse capítulo do 17, do versículo 22, o versículo 33 e 34. Paulo está falando aos coríntios a respeito da prática da ceia. A segunda parte é a ordenança que eu disse para vocês. O Senhor Jesus Cristo, quando da celebração da ceia, versículos 23 e 26. O cuidado na celebração da ceia. O cristão deveria saber participar da ceia. Encontra-se lá nos versículos 27, 29, 31 e 32 de 1 Coríntios capítulo 11. E a quarta parte, o resultado. O resultado de quê? Da imprudência, de como participar da ceia sem entender a importância da ceia. Por isso que o texto é dividido dessas formas. O escritor ali é Paulo, ele conta toda a história dele. A advertência que Paulo está falando ali, dos cristãos de Corinto, é a respeito da prática da ceia, como já dissemos anterior. A prática da ceia deles começaram a ficar errada. A segunda coisa é as divisões que nós podemos observar no texto, de vários grupos de pessoas dentro da igreja. Divisões de pensamentos a respeito da ceia, das ordenâncias do Senhor Jesus. Divisões de grupos, níveis sociais. Pessoas que tinham o mesmo nível social, ceavam junto. E pessoas que tinham nível social diferente, ceavam separado. Faltava o conhecimento da importância da ceia. Eles haviam perdido esse conhecimento da importância da ceia.
e o valor da ceia. O que estava dizendo aquele pão que o Senhor Jesus Cristo deu, aquele vinho que o Senhor Jesus Cristo deu? Tá? E o que a ceia significava na vida das pessoas e da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo instituiu. Por isso, Paulo está chamando a advertência dos irmãos. A segunda parte é a respeito da ordenância que o Senhor Jesus Cristo, quando estava celebrando a ceia, que nós encontramos também em Mateus 26 a 29 e Mateus 28 e 20. Você pode depois olhar a sua Bíblia e conferir isso. Que ele fala, Paulo fala com muita pessoalidade das ordenâncias do Senhor Jesus Cristo, quando ele está dizendo lá, eu recebi o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, né? Então estou ensinando a vós outros. Relembrar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou na ceia, a aliança que ele fala a respeito da ceia. Outra coisa que Paulo está chamando aqui, está lembrando aos cristãos que somos missionários. Quando ele fala ali a respeito do versículo 26, que anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Nós somos anunciadores da morte e da volta do Senhor Jesus Cristo, que ele diz. Paulo está também lembrando das promessas do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, que lá em Mateus 26 e 29, o Senhor Jesus Cristo fala assim, até que comeremos de novo na casa de meu Pai. Então podemos entender que todas as vezes que celebramos a ceia, estamos anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre, quando aqui partimos o pão, bebemos o vinho, nós estamos anunciando. É um anúncio, é uma pregação do Evangelho e da volta do Senhor Jesus Cristo. Bom, a terceira parte é o cuidado do cristão na participação da ceia. Encontra-se no versículo 27, 29, 31 e 32. Ceia é lugar de comunhão, como foi na Páscoa, com Cristo e com os irmãos. Nós não fazemos festa para qualquer pessoa, e sim nós adoramos e reconhecemos quem é Jesus. Essa festa só tem valor para quem entende ela. Os versículos 27, temos que entender este indignamente. Às vezes nós ficamos muito preocupados quando uma pessoa que não faz parte, ainda não entendeu, nós temos que alertá-la. Mas se ela comer o pão e o vinho, sem ela ter o entendimento da ceia, sem ela ter tido uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, no meu entender, não faz diferença nenhuma, porque ela já está condenada. Ela ainda não aceitou, ainda não entendeu qual a importância da ceia. Devemos alertá-la. Mas se ela comer sem perceber, ou estar no meio participando, não tem tanta importância, porque aquele que está condenado não torna-se mais condenado. Então, a ceia, aqui, quando Paulo está alertando, é para os cristãos. Mas em Cristo, aqueles que comem podem se tornar dignos. E quando ele está alertando, é para aqueles que são dignos, para aqueles que um dia entenderam a ceia, entenderam a comunhão de Cristo, entenderam o que significa o pão, o vinho. Paulo está fazendo aqui um paralelo, né, do cristão com o sacerdote quando ele ia entrar no Santo dos Santos. Ele não poderia entrar em pecado. Ele teria que primeiro se purificar, se santificar. Nós já fomos purificados pelo lavar remidor do sangue de Jesus Cristo, aqueles que entendem, né? E aí, quando nós tomamos a ceia, é como se nós estivéssemos penetrando o santo lugar. Por isso que Paulo fala que antes de tomarmos a ceia, devemos nos examinarmos primeiro. Mas não é só no momento da ceia, gente. É dia após dia. A nossa vida tem que ser uma vida de corrente análise da nossa comunhão com o Senhor. 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. Terminando,
o resultado daqueles que são imprudentes com a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala isso. Eis a razão porque há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. A quarta parte é o resultado do cristão imprudente na participação da ceia. Então Paulo está falando diretamente para os cristãos. Ele fala no versículo: eis a razão porque há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, nós que já conhecemos a Cristo e já entendemos a importância da morte do Senhor Jesus Cristo, devemos entender isso. O que é um crente fraco? Como é ser fraco na fé? O fraco, quando nós vemos a pessoa que está fraca, está um pouco doente, ela mesmo consegue ter iniciativa de se alimentar. O fraco é aquele que já não lê mais a palavra do Senhor, já não mais ora, já não mais canta louvores, já não mais está com aquele fervor de entender o que é a vida, já não se alimenta, mas ele pode se alimentar, ele pode ainda ter uma iniciativa, ele pode tomar um remédio sozinho, mas às vezes nós não percebemos, porque nós temos deixado a vida nos levar. Tem a condição de ir ao médico sozinho, ele pode ir a Cristo, que é o médico dos médicos, e se ser fortalecido novamente. Em João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porém, existe outra fase que ele está falando a respeito do cristão, que é o doente na vida cristã. Depende do tipo de doença, né? O cristão doente, ele pode ainda tomar o remédio, ele pode ir, mas ele sempre vai depender dos familiares, de vizinhos, de irmãos, para poder estar ajudando ele a se recompor na fé, a acompanhá-lo mais uma milha, a fortalecê-lo, a ajudá-lo, a dar alimento espiritual para ele. E às vezes nós não percebemos isso. Quantos irmãos nossos estão distantes, quantos irmãos nossos estão fracos e precisa deste alimento espiritual, e precisa que nós olhemos para eles, nos ajudemos para que eles possam se levantar, ser curados, ser sarados, ser fortalecidos pelo Senhor. Às vezes precisa de acompanhante, de que o leve ele ao hospital. Você pode ler lá em Tiago, capítulo 5, versículos 13 e 16. Mas também nós podemos entender aqueles, quando Paulo está falando, como é estar dormindo ou morto na vida cristã. Bom, é isso que nos preocupa, irmão. O que dorme ali, o entendimento de alguns, é que a pessoa está vivo na carne, porém na vida espiritual está morto. Nada mais toca ele, nada mais move ele, uma palavra, um louvor, a leitura da palavra de Deus, ele já não ora mais, ele nem se importa com o que está pregando, porque um morto não tem iniciativa, um morto não faz nada. E existem muitos cristãos no nosso meio, muitos cristãos fora, que já estão dormindo, mortos espiritualmente. Ele não ouve quando chamamos, quando o Espírito Santo toca nele. Somente ele pode tomar uma decisão de acordar, de sair dessa letargia do sono. E às vezes nós não entendemos por quê, mas se nós pensarmos, Efésios 5,14, Efésios 2:1, fala muito da nossa condição espiritual. Às vezes nós nos encontramos dormindo espiritualmente, mortos espiritualmente. Conclusão: a ceia é um lugar de comunhão entre Deus e o seu povo, comprado pelo sangue do seu Filho. Ela é um lugar em que todos nós temos a liberdade de adorarmos a Deus, de guardarmos as suas orientações
A ceia, para mim, é o ápice da vida cristã. Não sei como que você está na sua casa, na sua vida cristã, não sei como que você está se sentindo, mas eu te aconselho a voltar para o seu quarto, a ajoelhar e colocar a sua vida na presença do Senhor, a entender o que é a ceia, o que é estar em comunhão com Cristo, o que é estar participando junto com os irmãos, e que o Espírito Santo possa levar esta palavra e te mostrar a condição em que você se encontra. Talvez fraco, chame o irmão, ore com ele, talvez doente. Leia a palavra, ela é alimento, ela é remédio para a sua alma. E se você está morto, eu te convido nesta manhã a se pôr na presença do Senhor para que Ele possa te reviver, te alimentar, te sustentar. Vamos orar? Deus, que essa Tua palavra possa, nesta manhã, tocar os corações, curar as vidas, restaurar para que possamos sermos fortalecidos pelo Senhor. Nós entregamos esta palavra, que ela venha causar, Pai, transformação na vida daqueles que nos ouvem. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos ao término da escola dominical. Creio que o Senhor Deus tem falado e falou aos nossos corações e pedimos que os irmãos possam refletir no que foi trago, o que foi ensinado, e que nós possamos dar mais ouvido à palavra de Deus e procurar viver uma vida que agrada ao Senhor. Vamos fazer uma oração agradecendo pelos momentos que passamos aqui. E logo em seguida nós teremos também alguns louvores. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter falado conosco. Pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa nos direcionar a cada dia mais, Pai, viver uma vida que agrade ao Senhor e que nós possamos estar sempre nos alimentando da Tua palavra e procurando viver, ó Deus, de uma forma que agrade ao Senhor. Oramos ao Senhor, confiado no precioso nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sou
capela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sou